também para positivamente, para que os frutos de paz e de amor eles cheguem até nós de maneira mais acessível.
boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Antes de iniciar nossos trabalhos, vamos para os avisos rotineiros, né? Às terças-feiras nós realizamos as reuniões de estudos sobre a doutrina espírita. Quem tiver interesse pode participar. A reunião começa às 17h30, todos são convidados. As sextas-feiras são as reuniões doutrinárias, como essa que a gente está realizando na noite de hoje. No terceiro sábado de cada mês, nós assistimos a algumas famílias carentes com cestas básicas. Quem tiver interesse em doar uma cesta básica para nos ajudar a repassar mais uma cesta para mais uma família, seja bem-vindo. E quem não tiver condições de doar uma cesta, pode trazer um quilo da gente. A gente vai juntando um quilo de uma pessoa, um quilo de outra, ali na frente do cesto. A gente vai colocando esses elementos no cesto, vai montando novas cestas e vamos atendendo a mais famílias. Antes de começar, eu queria convidar a nossa irmã Eduarda a fazer parte aqui da mesa para a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, a lição 82, sem desfalecimento. Vamos convidar a nossa irmã Jéssica. Boa noite a todos. Sem desfalecimentos. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Para a prece inicial, nós convidamos a nosso irmão Alberto. Boa noite a todos. Deus Todo-Poderoso, fonte fecunda, imortal de luz, de felicidade e de virtude. Os trabalhadores desse centro, espíritos encarnados e desencarnados, reunidos aqui, sedentos ao movimento dos seus corações, que rendem mil ações de graça e reconhecem ser a voz divina tudo o que eles fizeram de bom no dia de hoje. Continuai a proteger os seus trabalhos e a dirigi-los cada vez mais à perfeição. Fazei, Senhor, que a paz, a harmonia e a concórdia sejam a tríplice argamassa com que ligue as obras aqui na orbe terrestre. Que assim seja. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item número 5,
reconciliar-se com os adversários ou os convidados em Santo Antônio. Boa noite. Conserta-te em demora com o teu adversário, conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitio. Mateus capítulo 5, 25 a 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além do efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim nos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-nos mais nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar os inimigos para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com uma boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitio, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Que assim seja. E agora o momento tão aguardado por todos nós é nosso irmão Eduardo de Paulo, que é sempre muito bem-vindo, já é um trabalhador da casa, vai falar sobre a consciência e sua missão. É o tema da palestra de hoje. Eduardo, fica à vontade, a casa é sua. Muito bem, você pode ativar isso aqui, por favor, porque foi stand-by. Tem até senha também, secreta. Eu não sei, tem que anotar. Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos. Um grande abraço. Eu trago um abraço triplo fraternal daqueles que fazem a Irmandade Espírita Pedro Garcia, Moreno Filho de Frei Paulo Sergipe. Bem, meus amigos, satisfação enorme, viu, estar de volta aqui com vocês. A última vez eu tive um probleminha de deslocamento e não pude comparecer aqui. Mas estamos juntos. Estamos no ano 2025, né, uma nova oportunidade reencarnatória nessa jornada evolutiva de todos nós, e aproveitamos para trazer um tema hoje para poder trazer algumas colocações, algumas informações reflexivas.
eu sempre gosto de provocar, né, não somente em mim, quando estou preparando material, mas nas pessoas e nos irmãos desencarnados aqui presentes. Provocar em que sentido? No sentido de refletirmos. E o tema de hoje é a consciência da sua missão. A minha pergunta inicial começa da seguinte forma: vocês têm consciência que todos vocês têm uma missão aqui na Terra? Vamos em frente. Murilo, aquele negócio é chique, né? Não quer virar não, né? Eu vou apertar aqui para baixo para ver se ele vira aqui para a direita. Eu testei. Olha lá. Então nós estamos vendo aí a primeira. Se quiser baixar, pode baixar. Posso baixar aqui, né? Em cima. Isso. É muito comum, acredito, em nosso meio, nós fazermos esse tipo de pergunta. Particularmente, eu de quando em quando me fazendo essa pergunta. Segunda-feira agora nós temos um trabalho de desobsessão na Casa Espírita. E fomos autorizados, depois de todos esses anos de vírus, né, de ausência dos trabalhos, nós somos autorizados pelos benfeitores da Casa Espírita de Frei Paulo a retornarmos aos trabalhos de desobsessão através da psicofonia, psicografia e outras faculdades mediúnicas. E segunda-feira teve um irmão que compareceu no nosso trabalho e nos trouxe uma mensagem escrita, foi psicografia, que após os trabalhos a gente obviamente acende as luzes, faz a prece, acende as luzes e vamos ouvir a mensagem. E ele fazia um questionamento para todos nós que estávamos presentes ali. Se nós temos consciência da missão que nós temos aqui no planeta Terra. Porque muita gente pensa que está aqui na Terra apenas para satisfazer os sentidos, satisfazer ego, satisfazer vontade de cada um. E Deus não seria Deus se permitisse que nós, que aqui habitamos o planeta Terra, estivéssemos aqui apenas de lazer. Tudo tem um propósito na vida, mas tudo mesmo. Até aqueles adversários que surgem na vida da gente, na nossa caminhada, os tropeços que a gente tem no dia a dia, fazem parte do cabedal de experiências e aprendizado. E aí, o que cada um de nós estamos fazendo aqui na Terra? Uns são pais, outros mães, outros profissionais de inúmeras matizes, né? De campos profissionais, outros são ociosos, outros vivem de exploração dos mais fracos, mas todos nós temos uma missão. E um dia, ao retornarmos ao mundo maior, a gente vai ter que responder por isso. Porque a nossa consciência, que é o juiz supremo, porque Deus não vai julgar ninguém, não vamos ficar pensando que Deus vai nos julgar, que Ele não vai julgar não. Nem o Espírito Superior vai julgar ninguém. Para começar, eles não julgam, eles lamentam. Nós é que julgamos. Nós é que julgamos, nós é que aprendemos a julgar os outros. Quando sentamos em frente a um canal de televisão e criticamos ou avaliamos o papel dos políticos, de empresários, juízes e tantos outros campos profissionais, nós sabemos julgar os outros, mas não sabemos
fazer autocrítica de nós mesmos. Se viver a vida, eu vou ler para vocês só para enriquecer mais a nossa conversa. Se a vida for somente tentar aproveitar o máximo possível as horas e os minutos, esse filme é bobo. Tem gente que vai aproveitar o máximo, né? Eu já ouvi de um trabalhador de casa espírita dizer assim: não, vou deixar para a próxima encarnação. Lamentamos a pessoa pensar dessa forma, porque pode ser que não tenha mais a próxima encarnação neste planeta. Vai ser um mundo primitivo. Ou um planeta semelhante ao nosso, só que no estágio inicial da fase da qual nós nos encontramos, onde a maldade impera muito mais do que no momento. Claro que existe um sentido melhor em tudo isso. Claro que sim. E para vocês, que sentido melhor é esse daí? O que é que vocês acham? Vamos interagir agora. Qual é o melhor sentido que vocês acreditam que seja? Qual é o sentido real que nós temos aqui na Terra? Qual é? O que é que vocês dizem? Pode pegar no texto, não tem problema. O importante é esse diálogo, essa sinergia entre nós aqui. Evoluir. O que mais? Aprender a amar. Diga, doutor. Crescimento espiritual, né? Crescimento espiritual. Aí eu vou ler aqui mais uma coisinha, a gente coloca e fica refletido, né? Para mim, nossa vinda ao planeta Terra tem basicamente dois motivos. Primeiro, obviamente, evoluir espiritualmente e aprender a amar melhor. Todos os nossos bens são, na verdade não são nossos. Porque aquilo que nos pertence todo é apenas 3 valores. Nossos conhecimentos, nossos sentimentos e as virtudes maiores. Todos os bens, na verdade, tudo aquilo que nós tenhamos aqui na Terra de ordem material pertence ao planeta. Vocês já viram alguém desencarnar e voltar para o mundo maior e levar o carro, levar a casa, a fazenda, levar o cofre que está cheio de dinheiro, ou a conta bancária que está abarrotada de reais ou dólares, né? Ou ainda a moeda da Europa? Não. Ninguém leva nada do que é material, porque tudo que é material pertence ao planeta. É tanto que a doutrina espírita nos ensina que se você for convidado a deixar o planeta Terra e visitar, por exemplo, Marte, planeta Marte, casa irmã nossa, você não pode se deslocar até Marte com o seu perispírito. Você tem que se deslocar com quem? Com o campo mental, corpo mental. E podemos sim, através do nosso sonho, descanso do corpo físico, viajarmos pelo mundo afora, viajarmos pelos ambientes que somos afins. E podemos visitar outras moradas do Pai se tivermos essa permissão. Vamos aproveitar, ele diz aqui, todas as oportunidades que a vida nos dá para podermos aprimorar como pessoas. É mesmo, nós vamos aprender a conviver com os outros. Vamos aprender a conviver com as pessoas, começando com os dentro de casa. A gente sabe que é difícil o relacionamento humano, a conversa humana é difícil, porque nós somos seres únicos no universo. Eu tenho a minha individualidade, vocês têm a sua individualidade. E um casal deve unir as individualidades e tornar uma só, dentro da melhor forma possível. Se não for possível você conviver com o outro, então não traia, não desvalorize a sua vida. Entre em acordo, siga teu caminho, eu sigo o meu. Vamos ser felizes de outra forma. Porque a época dos hebreus, logo após a criação da divisão das tribos, Moisés criou o Pentateuco e ele nos traz, né, a questão da não separação. Ou seja, a mulher que traísse o homem, e não se o homem traísse a mulher, né? A mulher que se traísse o homem seria apedrejada, que era um costume hebreu, e os judeus são descendentes dos hebreus, e o homem não era conjugado a isso. E Jesus vem e mostra diferente. Ele mostra que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém.
Ninguém é melhor do que ninguém. E nas gerações anteriores, o homem, com a cultura machista que nós temos, todos nós temos a cultura machista, e no passado mais forte ainda, então a mulher era sua terra. E apagou por quê? Esse é o espírito de Murilo, viu? Agora foi demais. Mas aí tem uma configuração dele. Mas eu vou ficar mexendo nele aqui, senão você vai gastar seu tempo toda hora de lá para cá. Será que alguém não quer ou que a gente ouça? Se preocupe. A tecnologia é assim mesmo, né? E agora já foi demais. Ai. Rapaz. No PowerPoint tem lá embaixo. Bom, seguindo o nosso raciocínio, né? Bom, deixa eu respirar um pouco agora para a gente pegar de volta o raciocínio. Bom, portanto, lembre-se sempre que, olha que afirmativa. Lembre-se sempre que os seus fracassos são sempre os melhores professores e que é nos momentos difíceis que as pessoas precisam encontrar uma razão maior para continuar em frente, melhor em frente. As nossas ações, especialmente quando temos de nos superar, fazem de nós pessoas melhores. A nossa capacidade de resistir às tentações, aos desânimos, para continuar o caminho, é o que nos torna pessoas especiais. Essas afirmativas nos trazem a reflexões, nos mostrando que tudo que ocorre em nossas vidas, mas tudo mesmo, seja de caráter bom, que você julgue que é bom, seja de caráter que você julgue que é ruim, que não foi bom, mas tudo é importante porque são oportunidades de aprendizado. E a nossa caminhada evolutiva, a nossa espiritualização, ela é formada exatamente pelo resultado dessas experiências. Quanto melhor aproveitarmos essas experiências, maior será a nossa vitória. Vocês imaginem retornarmos ao mundo maior, que é o caminho de todos nós, ninguém vai ficar aqui para semente, e lá, ao acordarmos, nos depararmos com os nossos amigos espirituais, e alguém chegar para você e dizer assim: puxa, parabéns, você foi vitorioso, ou você foi vitoriosa. Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que todos os dias nós morremos? Todos os dias nós morremos. Ele quer que eu... Deixa meu papelzinho aqui. Ela voltou, foi? Ela não voltou não, né, Tom? Não, é para não parar. Rapaz. Então é importante isso daí, que todo dia a gente morre, todo dia a gente passa por experiência de quase morte. E nessa experiência de quase morte, que é durante o sono, o descanso do corpo físico, nós temos a liberdade de irmos para onde nós quisermos.
inclusive exercer a nossa missão. Inclusive exercer a nossa missão. Então, é importante que a gente comece a refletir e somar essas informações, esses valores. Porque muita gente pensa o seguinte: não, eu aqui na Terra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um grande empresário, um grande profissional de área A, B, C e D. E nada disso, se não for bem aproveitado, se não for útil, não vai servir lá do outro lado. Não vai mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem da rainha de França, né? Quando ela desencarna e acorda no mundo maior, e aí o amigo espiritual dela vem, se aproxima dela, se identifica, se apresenta, e ela se sente toda, né, importante, porque o amigo espiritual é um espírito muito iluminado. E ele começa a caminhar com ela, olha, começa a observar uma alameda e diz assim a ele: diz uma coisa, eu fui rainha, eu sou rainha. Esses palacetes a quem pertencem. E aquele palacete ali na frente, que é o mais belo de todos, na ótica dela. Ele para, aí vem um senhor de cor, isso espiritualmente, viu? Esses espíritos. Vê o senhor de cor, se aproxima e ela reconhece aquele senhor de cor. Quem era ele? Um ex-vassalo, um ex-empregado. E ele humildemente reverencia ela e tudo mais, e se apresenta, conversa com ele, e depois ele se despede. E aí o amigo espiritual dela olha para ela e diz: aquele palacete de quem você perguntou pertence a ele. Claro que o diálogo de uma simbologia absurda, no sentido da evolução espiritual. Então que aprendamos a entender melhor de que os valores reais não são os valores aqui da matéria. Claro que são úteis. A gente precisa viver, usar o lazer, aproveitar a vida no bom sentido, né? A adolescência já passou, a juventude já passou, agora vem a maturidade. Está na hora da gente começar a pensar melhor. Começar a pensarmos melhor. Vamos vir aqui antes que Murilo tenha um infarto ali também. Ninguém veio a essa vida com a missão de juntar dinheiro e comer do bom e do melhor. E olha que comer do bom e do melhor é uma delícia, né? Claro que sim. Ganhar dinheiro, ter bom padrão de vida, alimentar-se, fazem bem, fazem parte da vida, mas não pode ser a razão de viver. Tenho certeza de que pessoas como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Xavier Betinho e tantos outros espíritos encarnados aí, que são anônimos, não são conhecidos do vulgo, né? Lutam por evoluir, e tenho certeza disso. Observando essa informação, eu me lembro que, de volta no relato dele, ele pergunta a Joana de Ângeles se existem espíritos de alta envergadura encarnados na Terra. Ela olha para ele e dá um sorriso, diz: prepara-se esta noite, não janta, que você irá conhecer um encarnado no sertão da Bahia. E ele fica ansioso para conhecer. Ele adormece à noite e, desdobrado, vai visitar este ser espiritual. No alto sertão da Bahia, num casebre, ele se aproxima dos desdobrados e o casebre está altamente iluminado. Era um senhor, um ancião, trabalhador braçal, que vivia para servir a comunidade. Um ser espiritual altamente elevado. Quando a gente estuda os umbrais da vida, a gente entende e conhece também que existem seres de alta envergadura, espiritualmente falando, que são servidores dos umbrais da vida. Os umbrais, a doutrina espírita nos ensina, são 3 estágios diferentes. Acima de nós, onde nós vivemos, e abaixo de nós. Existem deles que administram os porões da vida do planeta Terra. Em nome de Jesus, em nome do amor e da caridade. E nós aqui em cima, encarnados, nos achando os maiores.
pensando que somos melhores do que os outros, pensando que cor de pele quer dizer alguma coisa, pensando que situação financeira econômica quer dizer alguma coisa, pensando que exercer cargo quer dizer alguma coisa, e quer. Tudo isso quer dizer alguma coisa. E a nossa missão está na consciência dessa coisa. A resposta é uma só. Todos eles têm consciência de quê? Da sua missão. Então nós precisamos procurar, a partir de agora, ter consciência dessa missão também. Quando você tem a consciência de que através do seu trabalho está realizando sua missão, você desenvolve uma força extra capaz de levá-lo ao cume da montanha mais alta do planeta. Isso aqui nos leva à reflexão, onde muitos anos atrás, a pandemia foram 3 anos, né? 19, 23, né? 4 anos. Não, 3 a partir de 2020. E antes da pandemia, no ano 2019, em uma reunião lá na nossa casa, o benfeitor amigo disse: preparem-se para mudanças. E ele disse a gente: vai chegar uma época que vocês desta casa não irão trabalhar com desobsessão através da doutrinação. Vocês trabalharão com vibração, puramente com vibração. E naquela época, eu sou coordenador dos trabalhos mediúnicos, eu refleti: puxa vida, então eu não devo estar bem aqui mais, né? Eu pensei nessa dura, vocês que eu pensei assim. Isso deve ser para o futuro, outros trabalhadores que aqui ficarão. Mas não. Após o retorno da pandemia, nós passamos 6 meses sem retomar os trabalhos da Casa Espírita. Por que isso? E eu indaguei ao benfeitor por que daquilo. Ele nos disse: porque esta casa, no caso lá em Frei Paula, que é a casa ligada a um pronto-socorro espiritual. Francisco de Assis, o nome do pronto-socorro. E o pronto-socorro espiritual daquela região, que abrange toda a nossa região, ele ficou responsável pelo acolhimento das almas desencarnadas pela Covid. Das almas desencarnadas pela Covid. E ele nos disse que a maioria estava revoltada com o Criador. Não aceitaram o desencarne. Por isso que não poderia naquela casa ter trabalhos públicos, porque as vibrações desses irmãos iriam interferir nas pessoas. Então, somente 6 meses depois é que eles nos autorizaram, e pouco a pouco a gente vai retornando às atividades da Casa Espírita. É tanto que os nossos estudos mediúnicos já retornaram só teoria, nada de prática. Os estudos do sábado a gente não faz na Casa Espírita, estamos fazendo via YouTube, o canal da Irmandade. O primeiro e terceiro domingo de cada mês, estudos aprofundados da doutrina, também via YouTube, né? A gente não retornou ainda autorizado por eles. E aí, diante disso, né, a gente fica pensando que ele disse assim na época: olhem, orem, vibrem nesta casa. E nós começamos a fazer um trabalho de vibração para as casas espíritas da região. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, não, hipótese de nada disso. Cada casa espírita tem uma equipe espiritual, né? E o propósito é sempre servir. Ele nos alertava que algumas casas espíritas iriam passar por problemas seríssimos de convivência. A gente observou isso, nós observamos isso. Então, façamos, aproveitemos melhor esse tempo que o outro está nos dando, para que a gente possa despertar nossa consciência da missão da qual todos nós estamos passando e precisamos cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. Seja você trabalhador espírita, seja você frequentador de casa espírita, seja você esposo, esposa, comerciante, empresário, assim por diante. Se você tem estado angustiado sem motivo aparente, está aí um aviso para parar de refletir sobre o seu estilo de vida. Agora eu convido vocês a responderem com honestidade. Como você tem o vem tratando, cada um faça a sua autocrítica. Seus pais. Como você vem tratando seus pais? Por mais difícil que seja esse pai, essa mãe, os pais, simbolizando um casal, mas nós deveríamos, apesar de tudo, amá-los, porque eles não, e ela principalmente a mãe, não abortou,
nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Seus irmãos, não esqueçamos que os nossos irmãos são companheiros de outras lides, de outras existências, em que, na maioria das vezes, nós somos os algozes, somos os devedores. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. E nada é por um acaso, não existe acaso. Tudo que fizermos aqui em prejuízo para quem quer que seja, vamos ter que responder. Vamos responder. Como você vem tratando seus filhos? Os filhos constituem a família, esposa, filhos, parentes agregados. Mas, se você tem a sua família e você acha que ela não é a família que você merece, tenha certeza a partir de agora que é a família que você precisa para evoluir nessa presente encarnação. E eles são as únicas oportunidades que você tem para aprender a amar mais diretamente. Então, aprendamos a amar, aprendamos a perdoar, aprendamos a esquecer. Quando você vem tratando seus amores, ou você só ama, só se apresenta amorável para a namorada, para o noivo, para a noiva, e depois que casa vira o machista, ou você vira imperialista. Claro que é difícil a convivência humana, mas precisamos trabalhar o eu de cada um para juntos, quando lá chegarmos no finalzinho do retorno, podermos dizer assim, olhar para trás, ou nem olharmos para trás, apenas dizermos assim, nós vencemos. E não eu venci. Como você vem tratando seus amigos? Porque tem gente que acha que ser amigo é estar na casa do outro todos os dias e todo instante. Isso não é amizade. Ser amigo é aquele que olha para você e está preocupado com o seu estado, com você no seu dia a dia, com um único propósito de ser útil. Esse é o verdadeiro amigo. É aquele que você chora e ele está do seu lado, chorando com você. Não é aquele que está do seu lado, sentado numa mesa de um bar, panturrando-se de bebida, e só está com você porque você pode pagar a conta. E olha que isso é muito comum entre aqueles que se dizem amigos. A verdadeira amizade, ela é suprema, é soberana e é fraterna. Comanda a sua disposição para emprestar sua atenção a quem precisa desabafar sua dor, a quem precisa receber um gesto de carinho. Será que nós paramos no nosso dia a dia? Será que você para no seu dia a dia para dar atenção ao mendigo que chamou a você? Será que você para no seu dia a dia para dar atenção a um pet que está acabrunhado no canto de uma calçada com fome, com sede? Vocês acham que amor é somente humano? Que tenhamos nossos ouvidos, nosso coração, para darmos um gesto de carinho àquele que nos procura. Que aprendamos a ouvir, não a querer colocar o seu ponto de vista. Coloque-se no lugar do outro, sem querer interferir. Auxilie se assim for solicitado, mas só abra a tua boca para dar opinião se for assim solicitado também. Você está engajado em algum movimento voluntariado? Tem pessoas que fazem parte de ONGs, de movimentos. Ouvi o Murilo aqui, toda casa espírita tem essa linha de trabalho, doação de uma cesta básica. Olha, se eu não posso dar uma cesta básica, eu também posso levar 1 quilo de alimento não perecível. Eu não posso dar 1 quilo de alimento não perecível, eu vou à casa espírita e vou ajudar a limpar. Fazer caridade, turma,
Quando vem a palavra caridade, qual é a primeira coisa que vem na mente da gente? Esmola. É caridade? Claro que sim. Mas não é no sentido amplo. Amar, perdoar, ouvir, saber falar, contribuir, olhar para alguém, dar um sorriso, mentalmente ajudar alguém mentalmente, com sentimento, tudo isso é caridade. E não esqueçamos que Deus é amor e caridade é símbolo de amor também. Está aí. Quantos e quantos irmãos até hoje, vocês veem que a população mundial rica em torno de 2%. 2% da população mundial detém toda a riqueza econômica e financeira do planeta. E ainda vemos seres humanos no estado que vocês estão vendo aí. Tem um repórter europeu, não me lembro da nacionalidade dele, mas essa foto ficou famosa no mundo todo, onde ele tira a foto de uma criança magérrima sendo acompanhada por abutres. Lembro dessa foto? E o pior não é nada, aquela criança morreu. Aquela criança morreu. E o repórter, até hoje, ele luta consigo mesmo, fator psicológico. Você tem reservado pelo menos 5 minutinhos diários para ter um diálogo sincero com você mesmo? Vocês fazem autocrítica, vocês param um instantinho na vida de vocês, ou vivem o dia todo, com todo respeito, obviamente, pendurado no celular assistindo pequenos vídeos. A mensagem do irmão de segunda-feira, ele chamou a atenção da gente com isso aí. Ele disse que a gente precisa acordar. Que nós precisamos acordar. O tempo que se gasta assistindo pequenos vídeos, você poderia muito bem ser mais útil, vibrando em favor da paz. Nós estamos a 92 segundos do fim do mundo. 92 segundos. Claro que é uma teoria, mas é real. É real. E não vamos ficar pensando que se houver uma terceira guerra mundial, nós de cá, Sergipe, Nordeste do Brasil, não vamos sofrer consequências que vamos. Ela se tornará de caráter mundial. Está aí. Tira 5 minutos. Essa imagem é uma beleza. Quando a gente chega na praia, né? Você chega na praia, molha os pés com aquela água e olha e começa a ouvir o deleitar das ondas e o som que chega até seu ouvido. Realmente mexe com todos nós. Você tem agradecido a Deus pelos milagres de sua vida, por todos os anjos que Ele coloca em seu caminho, sejam filhos, esposa, parente, agregados, colegas de trabalho, né? Tem gente que tem colega de trabalho e é um inimigo dentro do próprio ambiente de trabalho. Comecemos a trabalhar o nosso eu interior. Queiramos que a nossa missão ela realmente se comprove e seja efetiva. Seja efetiva. Está aí a representação, os anjos no sentido de filhos, de rebentos, mas também pode ser todas as pessoas que surgem na nossa caminhada. Escuta a sua alma. Ela tem a orientação correta sobre a qual o caminho a seguir. Ali na porta, quando eu cheguei, nossas duas irmãs, a gente conversou sobre intuição. Nossa alma. É o nosso eu interior. Tudo na vida é um convite para o avanço e a conquista de valores, na harmonia e na sua glória do bem. Lembra-te, tudo que chega, chega sempre por alguma razão. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Existe algo que ocorre na vida da gente, na nossa sociedade, o famoso golpe do baú. Não tem essa história? Golpe do baú. Alguém que é paupérrimo, situação financeira e econômica baixa e casa com alguém que é riquíssimo. Deu o golpe do baú. Casei com uma mulher rica, ou a mulher casei com um homem rico, né? Não existe acaso. Tudo tem algo e um fim sempre útil. Senão Deus não seria Deus. Está aí, agora, propositadamente, bem claro para todos nós podermos ver e guardar na nossa mente.
sempre tem uma razão porquê do nosso viver. Dei a tempo, viu? Foi bom as atrasadas, mas a gente vai descobrir mais. Tenho sido nesta vida um buscador de minha luz, por isso tenho encontrado nesta caminhada mais sombras internas do que a minha tão esperada luz. E olha que todos nós diariamente convivemos com as nossas sombras, com os nossos valores que na maioria das vezes são equivocados, na grande maioria das vezes são equivocados. No passar dos anos, o tempo, a vivência do dia a dia vão me ensinando que por trás de toda sombra que sempre aparece e enfrento, dá-se automaticamente o sentimento da libertação, a percepção da existência da minha plenitude e da minha parte melhor, o meu eu divino. E essa colocação daqui me faz viajar até Porto da Folha. No ano de 2000, eu fui nomeado gerente de uma empresa lá em Porto da Folha. Porto da Folha é o fim do mundo, no bom sentido. Povo salutar, o povo. Eu sempre gostei de estar no meio do povo do mato, de conversar com eles. Eu fui gerente lá em 2 anos e uma semana. E lá chegando, eu pude entender, eu fiz os questionamentos a mim mesmo. Por que que eu, na minha vida, tive inúmeras oportunidades de ir para longe, de Frei Paulo para longe de Sergipe, até, por exemplo, Brasília. Eu passei na época quando estava no banco para um concurso interno de gestor de departamentos. Eu recebi um telefonema do diretor do banco na época para ir trabalhar em Brasília, que eu tinha escolhido Salvador, Recife, Curitiba para trabalhar, e não Brasília. Mas pela prova, lá pelo resultado, o perfil era Brasília. Eu pedi ao senhor, então faz o seguinte, me dá até de tarde para te dar a resposta se eu vou ou não para Brasília. Eu pensava, você está começando no banco, está com 2 anos de banco, e pedi ao diretor-geral da empresa para me dar um espaço até tarde. Eu cheguei em casa, conversei com minha mãe, e disse, o que a senhora me diz, a sua experiência de vida? Ela disse, você é casado de novo, tem uma filha, e começou a conversar comigo, conversamos. Eu disse, já entendi. E tomei uma decisão. Voltei para a agência, peguei o telefone, liguei para Brasília e agradeci o convite dele de trabalhar em Brasília. E assim eu tive outros convites para sair de Frei Paulo e nunca saí. Eu conversando com as meninas ali fora, eu disse a elas um outro, que um dia uma pessoa chegou para mim, uma médica, e disse assim, olha, o amigo espiritual que caminha com você, que lhe acompanha, ele disse que é a pedra do seu caminho. E você só sai de Frei Paulo no dia que você plantar a pedra fundamental que você tem algo a cumprir lá. Eu só saí de Frei Paulo depois que a gente construiu o Centro Espírita. Aí foi que eu saí. Fui para Itabaiana, passei 4 anos em Itabaiana fui para Carira, envelheci a Carira, 2 anos em Carira, fui para Porto da Folha mais 2 anos e pouco, Japaratuba. Tudo isso eu dando a vocês meus exemplos, minha vida, meu convívio, porque em Japaratuba, por exemplo, eu fui convidado para trabalhar, gerenciar uma agência na capital, a desembargador Manhado. E eu fiz a mesma coisa que fiz com o diretor, pedi ao superintendente que ele me dá até de manhã, no outro dia. No dia seguinte eu liguei para ele e agradeci. Eu disse, eu adoro conversar com a turma do mato. Eu adoro estar no meio do povo do mato, as pessoas do interior. E consciente já, eu tinha essa consciência, o porquê fui para Itabaiana, o porquê fui para Carira, o porquê fui para Porto da Folha, trabalhando no meio de quilombolas, de silvícolas, né? Trabalhei no meio de todos eles. Japaratuba a mesma coisa, lá em Japaratuba tinha uma casa espírita, ajudei durante 4 anos que passei lá. Essa é a minha consciência. Não sou melhor do que ninguém e volto à tela de novo só para deixar para vocês o seguinte. Não esqueçam, retornem aos seus lares hoje, e nesse retorno vão refletindo qual é a sua missão. Nós muitas vezes pensamos que ter missão tem que ser algo volumoso, mundial. Não.
missão de o Espírito como Chico Xavier, por exemplo. A missão dele é para ele. Ele, na condição espiritual evolutiva dele. A sua missão, Murilo, é sua, dentro da sua condição espiritual. A de vocês individualmente, inclusive 2 desencarnados aqui presentes, que não são poucos, também cada um de nós tenhamos a nós. Então, turma, que façamos um esforço para vencermos não o mundo, para vencermos não o colega adversário, para vencermos não os nossos vizinhos, não as ideologias do mundo, mas para vencermos a nós mesmos. Os nossos valores, que na grande maioria das vezes são equivocados. Aproveitemos melhor essa oportunidade que a jornada do Pai Maior nos concede. Não esqueçamos que nós estamos numa morada do Pai. E essa morada é de transição, estamos passando a transição agora. Vocês podem observar que o mundo está mudado, é outro, não tem retorno, não tem. Então aproveitemos, porque a hora de voltar para o mundo maior, todos vocês, inclusive eu, temos o bilhete já comprado. E o nosso bilhete está em casa. Chegue em suas casas e procure nas suas gavetas. Vocês não vão achar, não vão localizar, porque ele vai estar na gaveta da sua consciência. Então nos preparemos, porque esse retorno pode ser agora, pode ser amanhã, mas vai ser uma hora. Então quando chegar esse momento, que é natural, estejamos mais preparados para podermos dizer quando acordarmos no mundo maior, na verdadeira vida, eu venci a mim mesmo. Que vocês vençam a vocês também. Muita paz e até uma próxima oportunidade. E que nós entendamos que a grande missão de cada um de nós é a nossa autoevolução. Nós precisamos, a partir do trabalho do bem, da caridade do amor ao próximo, exercitar aquilo que Jesus um dia nos ensinou a fazer. E que coloquemos isso em prática da melhor forma possível. Ninguém está encarnado à toa. Todos nós temos um propósito na vida. O propósito pode ser conviver com as pessoas com quem nós convivemos, conviver bem com elas. Às vezes, o marido, a esposa, são nossos adversários em casa, os filhos, são nossos desafios. Mas é justamente com essas pessoas que a gente tem que dar o melhor possível para fazer com que valha a pena a nossa encarnação. E que se a gente vê com essas pessoas difíceis dentro de casa, nós precisávamos. Era uma dificuldade pela qual nós estamos passando, mas que lá na encarnação a gente pediu para alguém com eles. Como um obstáculo, mas que nós conseguimos, a partir da prática do amor e da caridade, conseguir conviver e dar o melhor possível para que tanto a outra pessoa quanto nós mesmos nos evoluamos. Gratidão, Eduardo, mais uma vez, pelas excelentes palavras. Desculpa o problema aí, eu já vou dar um jeito nele. A gente vai participar agora da última parte da reunião, que é o passe. Se alguém tiver interesse, forma uma fila aqui que a gente vai proceder ao passe e para a conclusão dos trabalhos, como de costume, o palestrante faz a prece final. Vamos lá. Elevemos nossas mentes, nossos sentimentos em direção àquele que é o grande médico celeste, guia e modelo da humanidade, único caminho que temos para chegarmos ao Pai Maior. Que no nosso dia a dia, ao deitarmos, ao acordarmos, nunca esqueçamos de agradecer ao Pai pelo dom da vida, pelo alimento do corpo e da alma que não nos falta,
pelos bens que possuamos por usufruto, por aqueles que constituem a nossa família do viver, seja consanguínea, seja de relacionamento comunitário. Mestre divino, derrama, Senhor, a centelha da vossa luz sobre esta casa, sobre as equipes espiritual e física, sobre os frequentadores encarnados e desencarnados. E que a Mãe Santíssima, esse Espírito grandioso, Maria de Nazaré, conceda-nos a permissão que retornemos aos nossos lares portadores das vibrações de paz, de luz e de cura. E chegando em nossos lares, possamos expagir, distribuir, contribuir para que essas energias cheguem a todos que fazem parte do nosso viver. Que os bons espíritos amigos, viajores e nossos guias, ajuda-nos a fortalecermos a fé, mas a fé consciente, a fé racional, e que possamos todo o nosso instante dizermos: eu vou vencer a mim mesmo, eu sou um vencedor. Que tenhamos uma noite de paz e um excelente final de semana. Muita paz. Certo.